Muito bem, prazer muito grande. Eu não tinha ideia da dimensão desse prazer que eu sentiria em estar aqui. Obrigado, viu, Jaziel? Muito bom. Eu estou mais ou menos nesse time aí de 38, 37, 38 anos de casado, com Leonora. Também sou pastor IPB. Eu não posso jubilar por idade, aliás, eu não sei, parece que não tem mais jubilação por idade, mas por tempo de trabalho eu posso. 35 anos eu fiz agora, né, Marcos? O Marcos, eu acho que está um pouquinho, uns 3, 4 anos na minha frente, mas pastoreei até 2013, igreja local. Em 2014, eu me envolvi com o Ministério Oasis. O Ministério Oasis é um ministério muito novo, fez 15 anos agora. A despeito de ser criado ou de ser iniciado por um americano, Bill Batchelor, é um ministério essencialmente, integralmente brasileiro. Então, isso para mim foi um presente de Deus, envolver-me com esse ministério. Leonora, minha esposa, diz assim, ainda bem que Deus não nos deixou morrer antes de experimentar o que estamos experimentando agora com o Ministério Oasis. O propósito do Ministério Oasis, eu preparei aqui um PowerPoint, um vídeo institucional. Depois, José, eu sou meio analfabeto nisso, eu não consegui mandar esse negócio por e-mail. Acho que tem que mandar por algum tipo de aplicativo. Eu mando aí, o Wesley pode depois passar para o pessoal. A gente dá um jeito de enviar isso e aí o Wesley pode passar. A gente vai conversar aqui, eu prefiro. E aí o Bill me convida para participar disso e a bênção muito grande, a experiência que a gente tem tido, trabalhando com o Ministério Oasis. O propósito do Ministério Oasis é ajudar o missionário, cuidar do missionário, do pastor e de lideranças específicas mesmo da igreja local, para que ele consiga, apesar do campo, apesar do contexto de cidade, apesar do contexto ministerial, apesar do contexto familiar, todas as limitações que são naturais, ele consiga permanecer o mais tempo possível lá, mas de maneira mais saudável. Essa é a visão, né, do Ministério Oasis. E como que ele funciona? Ele tem 12 dias, é uma temporada que a gente chama de 12 dias. Começa, o pessoal chega num domingo, vai embora na outra sexta-feira. E ali ele recebe atendimento terapêutico, tanto de psicólogo quanto de pastores, ou de conselheiros e conselheiras, pastores e pastoras. Não recebemos nenhum tipo de informação da parte da organização missionária, da instituição ou denominação, de ninguém. Nós recebemos a pessoa. E é ele que vai nos contar como ele está e o que vamos caminhar com ele dentro daquele período. Então, isso é para... A ideia é manter o ambiente o mais seguro possível. Só se abre com senha. E a senha é a própria pessoa. Se ele contar para alguém, se ele compartilhar para alguém o que aconteceu lá, tudo bem. O máximo que fazemos é pedir para ele um testemunho e, se ele liberar, nós usamos para estimular a outros. Senão, seguramos fotos, filmagem, tomamos todo o cuidado possível para manter a pessoa o mais segura possível naquele período que ela vai passar lá. E aí nós temos intercessores, e aí nós temos atividades afins dentro desses 12 dias, temos uma alimentação funcional. Então, uma boa parte deles vem muitos problemas físicos, então temos uma alimentação funcional, temos então os profissionais que trabalham para organizar essa alimentação, para manter essa alimentação boa, saudável. Temos cuidado físico, temos profissionais mesmo que cuidam, que fazem o cuidado físico. Tudo isso para mostrar que ele pode fazer no dia a dia. Não é para ele receber 10 dias, 12 dias, ir embora e tudo certo. Não. É só para ele perceber que ele pode dar sequência nisso, que ele pode fazer isso na casa dele, a alimentação, que ele pode cuidar. São coisas simples, mas são muito funcionais. E isso tem dado uns resultados extraordinários. Lógico,
Nós cremos que isso é ação do Espírito Santo. Mas todas as noites nós temos devocionais, que são conversas como estas aqui. Tempo de adoração. E aí nós vamos dando os nossos testemunhos. Porque há três princípios, há três colunas que o Oásis, a visão do Oásis é construída sobre elas. A primeira é a questão da paternidade. Paternidade. Tentando mostrar que é diferente de paternalismo. Essa é a ideia. E segundo, é a questão da graça, ajudando-os a lidar com a questão da lei e da graça. E que vocês sabem como eu que não é simples. Porque isso tem intervenção denominacional, tem intervenção das organizações missionárias, isso tem histórico pessoal, familiar, isso tem um mar de situações que acabam... daqui um pouquinho nós vamos falar sobre isso no Salmo. E, finalmente, família. Então, a ideia é viver aqueles 12 dias como uma grande família para que ele consiga entender que isso é possível fazer. Mas que isso é necessário iniciar em casa, com ele mesmo, Deus e a esposa. Nós chamamos isso de círculo de intimidade. Esse é um círculo que não dá para deixar vazar, não dá para abrir brecha. E ali, essa convivência, ela é uma fonte de saúde para ele. Então, a ideia é essa. Nós usamos um autor, e eu acho que é bem conhecido de vocês, e é um dos principais autores, escritores e autores que nós usamos é o Henry Nouwen. Ele é a base mesmo desses princípios que nós usamos, o acompanhamento espiritual dele e todo o outro material dele, que tem uma visão muito, muito segura, muito clara, sem indícios ideológicos, religiosos ou coisa parecida. Ele caminha numa linha bem clara sobre isso. E ele sempre parte dele, ele admite a história dele, e ele começa a mostrar o que ele conseguiu trabalhar e tratar na sua própria história. Então, isso é o Ministério Oásis, gente. Isso é o Ministério Oásis, a base do Ministério Oásis. E eu estou em Fortaleza, já indo para o 6º ano, levando este ministério para o Nordeste. Porque eu quero dizer para os irmãos, nós temos aí o Josadak, que é maranhense, quero dizer para os irmãos que o Nordeste é uma terra muito fértil. Fértil para o Evangelho. E também de pastores, de muita gente chamada. Se você andar pelo mundo aí, você vai ver os nordestinos aí. É muita gente chamada. E gente que ama o Nordeste e que quer continuar lá, quer servir lá e precisa desse companheirismo. E eu tenho aprendido muito com eles. Muito, muito, muito. Nós usamos dizer o seguinte, eles pensam que a gente é que vai ensinar alguma coisa. Não, nós não temos nada para ensinar, nós queremos conviver. E na convivência, nós é que recebemos mais. Sempre, sempre, sempre assim. Ok. Leonora trabalha comigo, está junto comigo no Ministério nesses anos. Antes, a Leonora é terapeuta sistêmica, e trabalha, a formação dela é conhecida com o grupo EIRENE, quem está em Curitiba talvez conheça melhor. E essa tem a base judaico-cristã, então essa é a nossa base em tudo que fazemos lá. E ela está comigo, então ela coordena todas as temporadas, os terapeutas, os conselheiros. Eu estou como diretor lá, porque eu fico ligado à diretoria, e também sou conselheiro familiar. Isso me deu muita experiência antes, essa coisa de conselheiro familiar, porque abria muito espaço nos lugares públicos para a gente. Então, foi muito bom. Aprendemos muito com isso. Ok, gente. O Salmo 84, por favor, você pode dar uma clicada aí. Eu gosto de usar o Salmo 84 na nova versão internacional. Ele traz algumas
Para mim, a essência, o recado do Salmo está do verso 5 ao verso 7. As outras coisas são experiências pessoais, são metáforas, mas é o verso 5 até o verso 7. Então ele diz: como são felizes os que em ti encontram força e os que são peregrinos de coração. Verso 6: ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Verso 7: e prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Para mim, essa história deste salmo sempre foi muito extraordinária. Eu acredito que este salmo seja de algum músico, algum poeta, daquela equipe de música lá, do palácio lá. Não sei se de Davi, eu sei já de Salomão, mas é alguém que convivia ali intimamente com esse ministério e entrou num período de depressão. E não deve ser muito simples se no nosso meio, que não temos uma convivência tão estreita assim, né? Nós estamos numa cidade, eles que tinham essa convivência estreita de treinamento, de tudo. Imagina um líder compartilhar que ele está em depressão e que ele vai precisar afastar-se um pouco. E, mais do que isso ainda, compartilhar como é que ele está se sentindo nesse período. Aquele líder que possivelmente demonstrasse naturalmente coragem, encorajamento, fé, esperança. Vamos lá, pessoal, não desanima não e tal. De repente, ele marca um encontro lá ou aproveita uma reunião e compartilha a sua dificuldade. Esse vale de Baca, para mim, esse vale é uma metáfora que ele usa, né? Metáfora geográfica aí que ele usa. Baca é dor, é choro, é lágrima, é sofrimento. Não é? E aí ele tinha que ir de cara lavada, limpa, e é bom que fosse mesmo, e desenvolver-se até que ele pudesse admitir publicamente que ele não estava bem, que ele precisava ir de um socorro. E ele usa aqui a palavra bem-aventurado, e a nova versão traduz por felizes, mas eu gosto muito da ideia do blessed, abençoado. Hoje é muito usado isso, abençoado, ou abençoado, né? Uma linguagem aí, mas essa é a ideia dele. Esse fone aqui não está funcionando, não? Oi, quem falou? Fabrício? Acho que eu ouvi a voz do Fabrício aí. Que ele entrou agora e o microfone estava aberto. Desculpe. Pode continuar. Não. Tá bom. Então, a ideia é essa. E aí ele disse, principalmente aqueles que são peregrinos de coração. Aqueles que são peregrinos de coração. Peregrinação aqui não é só de ministério, não. Somos o povo do caminho, não. É o coração mesmo. Então, essa é a ideia de peregrinos aqui de coração. E aí ele disse, então, esses que passam pelo vale de Baca, mas são abençoados, fazem desse momento, não abrem mão desse momento da fonte. E aí ele consegue dizendo que ele, apesar disso, vai caminhando de força em força. Eu penso que isso faz diferença, isso faz uma descrição bem clara de momentos que nós vivemos e de centenas ou milhares de pessoas que nós já ajudamos, de colegas, de líderes, de membros de igreja, de famílias. Experiência pastoral, qualquer contexto que se viva, não é? É experiência pastoral. Então aí vem, para mim, fica claro que ele estava mesmo
que o resultado dessa depressão é um esgotamento ministerial, eu dou nome a esse salmo assim, né? Esgotamento ministerial. Para mim, esse deve ser o nome, para mim é o nome desse salmo. E aí eu percebo que ele está dando um testemunho, na verdade. É uma carta de alforria que ele escreveu aí, e se libertando aí, tanto do paradigma de não compartilhar, ou de ser difícil compartilhar, ou repartir, ou de admitir e buscar ajuda, quanto de lidar mesmo diretamente com essa situação de uma depressão, de um vale, passar por um vale. Né? Passar por um vale. Então, para mim, eu destacaria assim nesses 3 versos. Que ele coloca Deus como sua fonte. Então, fonte de alegria, fonte de fé, fonte de sustento financeiro, fonte de sabedoria para lidar com dificuldades, fonte... é sua fonte em todos os sentidos. Então, não é o ministério, não é a igreja, não é a esposa, não é os colegas de ministério, não. Uma fonte é o Senhor, Deus é a fonte. E, às vezes, perdemos o foco. E parece que ele passou por essa experiência e voltou para o foco, voltou para a fonte. E ele diz que, mesmo passando pelo vale, a fonte o mantém, o sustenta. Aí no verso 6. E aí a questão do vale aí me leva, me reporta, me coloca de novo na questão do coração peregrino. E é isso aí que eu quero trabalhar um pouquinho, conversar um pouquinho com vocês. Porque o coração, ele é humano e ele é o coração em qualquer cultura, em qualquer contexto, em qualquer denominação, em qualquer família. Não tem diferença. Aquele coração que Jeremias fala a respeito dele é o meu coração. Não é o coração do membro da igreja, não é o coração do outro, é o meu. Não é? Aí eu vejo Paulo chamando lá os presbíteros da igreja lá de Éfeso para conversar com eles e fala com ele para eles primeiro cuidar deles mesmos. Ele está falando, primeiro você cuida do seu coração. Então ele está falando para mim, antes para eu cuidar do outro, eu preciso cuidar do meu coração, porque eu vou lidar com o coração do outro. Para mim isso é muito claro. E aí eu vou para Provérbios 4, 23, diz, olha, se tem alguma coisa que você deve guardar, você guarda o seu coração. Guarde ele. Ou então, cuide do seu coração. E o que eu sinto que esse rapaz está dizendo aqui, ou que esse companheiro está dizendo aqui no Salmo, é que o coração precisa ser trabalhado, ser tratado, ser cuidado, ser vigiado, ser evangelizado. Na minha infância, o pastor lá da IPB falava assim, que eu não sei a dimensão disso, de heresia ou de não heresia, mas parece que isso funcionou muito na época, é que quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Então, o meu coração precisa ouvir diariamente a palavra. Ele tem necessidade. Ele não deve ficar sem a palavra. Porque o coração, ele é tendencioso, ele é chantagista, ele é desesperadamente orgulhoso, ele dá os seus pulos, ele tem o seu jeitinho, e nós conseguimos nos relacionar bem com ele, sem deixá-lo muito nervoso, muito chateado. E um bom bocado das lutas que nós passamos no ministério é resultado de não conhecermos bem o nosso coração, é resultado de nós não cuidarmos do nosso coração, as nossas relações, sejam espirituais, sejam pessoais, sejam ministeriais. Para mim, grandes dificuldades vêm do nosso coração. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Em 2017, participei de um encontro de missionários, de líderes de organizações missionárias, e eles levaram uma estatística, eu confesso que eu não sei de onde vem,
mas ela é verdadeira, eu já a vi em outros lugares, já ouvi de outras pessoas, que 35% dos missionários que estão no campo, talvez o Marcos Napoli possa nos ajudar também nisso, retornam do campo, não permanecem no campo. E por quê? Então, desses 35% que retornam do campo, 25% deles retornam, quer dizer, um quarto das razões que o faz deixar o campo são problemas familiares não resolvidos, não tratados. Eu diria que são problemas pessoais, gerados em meio à família, que não recebeu o devido cuidado. Então, você imagine que é um quarto. Eu, pela minha experiência no Ministério Oásis com pastores, também, um quarto ou um pouco mais daqueles que não conseguem permanecer no ministério, também traz problemas pessoais gerados em meio à família não resolvidos. Então, isso para mim, é um percentual bem significativo, é um quarto das razões, das questões que o fazem deixar o ministério. E qual é, para mim, a principal dificuldade, o principal problema do coração? Eu gosto de uma avaliação que a doutora Sli faz sobre essa relação nossa emocional com a igreja, com o ministério, com a família e consigo mesmo. Por exemplo, eu vi agora de novo, essa semana passada, um pastor dizendo que o ministério dele era a amante dele. E que ele acabou dando mais tempo para o ministério do que para a mulher. Agora, depois de 32 anos de casado, ele perdeu a mulher. E aí ele não consegue ficar com a amante sem a mulher. Ele falou isso para mim claramente, que ele descobriu isso. Ele falou, rapaz, não preciso nem ir para o Oásis para descobrir isso, eu já descobri isso aqui. E aí, questões como essa, a gente vai ouvindo aqui, vai ouvindo ali, e vai ouvindo aqui, ouvindo ali. Então, ele agora precisa entender o coração dele, e ele não tem relacionamento com o coração dele. E aí eu comecei a conversar um pouco com ele sobre isso. Ele disse, não sei nada disso sobre mim, eu não sei o que o meu coração sente em relação a isso, e ele não sabe descrever. Então, eu gosto muito do que a doutora Sli faz, quando ela fala sobre esgotamento não ministerial, mas de maneira bem geral. Ela diz que o esgotamento, e ela cita aqui um autor muito respeitado nessa área, é o McLean, o Ron McLean. Ela diz assim, o esgotamento é um estado físico, mental, emocional que se caracteriza por um cansaço constante, crônico, por sentimentos de abandono e falta de esperança, desenvolve uma autoestima negativa e tem atitudes negativas em relação ao trabalho, às pessoas e às relações familiares. É impressionante isso. Então, quando nós pedimos os nossos amigos que vão, companheiros que vão para o Oásis, para fazer uma linha do tempo, as grandes questões dele estão na linha do tempo dele. E que o coração dele não trabalhou, não compreendeu. Então, para mim, o que ela coloca aqui, eu vou fazer de maneira bem rápida. Primeiro, ela coloca assim, tem um peso muito grande para ela, é a distância que nós vivemos do que é real e do que é ideal, dos sonhos e dos caminhos, das possibilidades. Como diz Provérbios, nós fazemos caminhos, mas Deus deve dirigir os nossos passos. Então, fica uma distância, fica uma coisa muito irreal, fica muito viajado. E aí, estes sonhos, eles são lindos, eles são até possíveis, mas eles são esgotantes. A ideia de ficar pensando, tentando, tentar encontrar maneiras. E eu traduzo assim, é uma espiritualidade, é uma coisa que não dá conta da realidade. Eu vivo uma realidade diferente e que não vai me conduzir para aquele lado. Eu preciso ter atitudes para ela me conduzir. Isso não vai acontecer naturalmente. A segunda coisa é o vício do trabalho. É a ideia de intensificar muito
criar um ativismo para se sentir útil, para se sentir bem, ou para ser lembrado, ou para fazer história, não sei para quê. Mas há muitas razões para isso. A outra coisa é o despreparo para aquilo que fazemos. A ideia não sou bom o suficiente para fazer aquilo que eu fui chamado para fazer, ou que me propus para fazer. E aí, de alguma forma, eu quero que as pessoas me recebam como eu sou. O quarto lugar, ela coloca resolução de conflitos. Quem não conhece o coração não sabe como ele resolve conflito. Isso está bem intimamente ligado. Nós fazemos lá uma série de testes com as pessoas para ele entender como é que ele resolve conflito. E ele fica surpreso com ele mesmo, mas é assim que eu resolvo isso, eu não sabia que eu agia assim. E que é assim que eu pensava, que é assim que eu... Essa era a minha atitude. Depois ela leva para Eclesiastes capítulo 7, aquela ideia do exageradamente sábio. Né? Não ser exageradamente sábio, e não ser exageradamente justo. Não ser... Então, ela leva para os extremos, ela trata dos extremos. Né? E, finalmente, ela trabalha o texto de Gálatas 6, que ela diz que a questão aqui é: eu estou colhendo aquilo que eu plantei, ou não estou colhendo aquilo que eu não plantei. Eu quero colher algo, mas eu não plantei. Eu tenho expectativa de receber, mas eu não plantei. Então, eu tenho a expectativa, mas eu não plantei aquilo para receber. Então, esse salmo, para mim, ele vai trabalhar lá no final uma ideia muito legal, quando ele diz lá no verso 11, que Deus dá graça. Fica uma ideia assim, meio dom e graça juntos, sabe? Daí é dom. Então, é um reforço de linguagem. Ele diz o seguinte: isso não vai faltar. Ele será o seu escudo. Você não vai ter problema de proteção, você não vai ter problema de falta de nada. Ele vai te dar. Então, para mim, isso está lá no indo de força em força. Porque a graça não nos isenta de passarmos, temos dor, de sofrermos perdas significativas, de sermos incompreendidos, de não chegarmos realizarmos alguns sonhos. A graça não vai isentar a gente disso. Aliás, tem uma ideia, esse é um outro bate-papo legal, lá da primeira epístola de Pedro, muito bom tratarmos aquela ideia lá de graça genuína. Lá no final ele diz... Eu fiz de maneira bem rápida aqui nessa carta, mas a gente já tinha conversado antes sobre a graça genuína. É um bate-papo muito legal isso. É bem teológico, mas é muito gostoso esse bate-papo. E aí, queridos, esse é o propósito, de cuidar do coração. Eu me lembro que eu fui a um congresso em 2000, lá em Chicago, e o Bill Hybels trabalhou esse negócio, essa ideia do cuidado do coração, e eles trabalharam lá a ideia dos sinais que o coração dá. Aí, no lugar disso, eu vou pensar aqui alguns sintomas de esgotamento. Alguns sintomas que é o coração se envolvendo, misturando, e tentando dizer alguma coisa para e a gente não escuta. A gente, eu, você, quem está no ministério, pastor, eu estou falando tudo no nosso contexto pastoral. Por exemplo, a perda de foco, ela é claramente consequência de uma energia diminuída. Eu não tenho mais motivação para. Eu não tenho motivação para. Por isso que a ideia de indo de força em força, eu não tenho toda a força, mas eu estou ligado à fonte que eu posso receber força. Percebemos pessoas passando por crises, por conflitos tão graves, e percebemos que as pessoas constantes, não perdem foco no relacionamento familiar, não perdem foco no ministério, não perdem foco. Como é que ele consegue? Né? Então, essa ideia de ir de força em força, então, essa energia diminuída, né? Vai perdendo foco, e aí a reflexão vai ficando enfraquecida, aí a profecia vai ficando enfraquecida, o cuidado pastoral vai ficando enfraquecido, o cuidado consigo mesmo vai ficando mais relaxado,
a coisa vai ficando mais complicada, né? Segundo, que eu vou colocar aqui, o sentimento de fracasso. A coisa mais normal é fracassarmos em alguma coisa. A questão é quando esse sentimento toma conta. Não é? E aí entra uma luta aí do chamado e a missão. Parece que eu estou no lugar errado. Parece que eu estou batalhando, estou malhando em ferro frio aqui. Então, o que é chamado e o que é a missão? Qual que é a diferença entre o chamado e a missão? Para mim, o chamado é perene. Não importa o contexto que eu vou viver, eu vou continuar sendo chamado por Deus para fazer aquilo. Isso tem a ver comigo, tem a ver com os dons que eu recebi de Deus, isso tem a ver com o que eu amo fazer, isso tem a ver com prazer descobertas do reino, tem a ver com me chamado. Então, sabe qual foi a minha maior luta? Eu entrei num processo depressivo quando eu tive que deixar a igreja local para ir para o cuidado de missionários, de pastores. Foi uma guerra. Porque na minha cabeça eu fui chamado para ser pastor. E como é que eu sou pastor sem igreja? Lembra daquele negócio? Que não existe pastor sem ovelhas? Que não existe pastor sem rebanho? Que não existe... E eu entrei numa crise. Uma crise. E olha que eu tinha estudado isso, professores me ajudaram, gente muito boa me ajudou. Eu entrei numa crise. Porque como é que eu vou desenvolver a minha vocação? Meu chamado? Então, esse processo para mim, a missão muda. A missão pode sofrer ruptura. Ela pode mudar, mas chamado não. A minha missão sempre vai estar envolvida diretamente com o meu chamado. Onde, com quem, como, em que contexto. E esse aqui é um bate-papo também, que a gente pode abrir depois para um outro momento. Depois vem a ideia da recompensa. Gente, como isso é sério. Essa ideia aqui, esse sentimento de recompensa, sabe? A relação minha com o ministério. Reconhecimento, recompensa financeira, a ideia de que eu faço muito pelo que eu recebo, aquele sentimento. E aí, quando nós temos uma necessidade, não tem aquele aconchego de ajuda, de socorro. É como se eu fosse o super-homem, é só vestir uma capa e eu resolvo tudo. Essas síndromes, elas vêm, elas aparecem, elas surgem. E, para mim, tudo isso está no coração. Isso é história que tem que ser conversada e tratada com o coração. Então, para mim, esses sintomas, eles são claros que quando, não sei quantos deles, 1, 2, 3 ou um somente, pode nos levar para um esgotamento e pode nos levar para um conflito bem grave de coração. Eu participei, na década de 90, de um grupo chamado Renovo Pastoral. É possível que alguém aí já tenha participado. Criado pelo Edson Barbosa, metodista, lá de Curitiba. O pastor Edson tornou-se um amigo querido meu, muito querido, e todos nós que passamos pelo Renovo. O Renovo, para mim, foi um divisor de águas. Por causa disso aqui. Ó. Exatamente por causa disso. Desse lugar de ter alguém para abrir o coração, para conversar com segurança, ter coragem, ser estimulado para admitir, e, sobretudo, para olhar para o coração, para cuidar do coração. O provérbio diz que é do coração que vem as decisões, os desígnios, que a gente decide para onde vai ou para onde não vai, o que vai fazer, o que não vai fazer, ou o que eu serei ou o que eu não serei. Então, era para tratar do coração. E lá no Renovo Pastoral, lá no Renovo, ele estabeleceu, ele criou lá uma linha de princípios, uma lista de princípios que nós devíamos usar para sermos um homem renovo. E a ideia é sempre essa. Devocional. Então, devoção vai para a solitude. Solitude é a diferença de solidão. Então, você ter um coração devoto. Então,
o seu coração, entender que Deus é maior do que ele. Não é assim que João diz lá na primeira carta dele? Quando o seu coração te acusar, fique tranquilo, porque o seu coração não é maior do que Deus. Deus é maior. A fonte, o que o salmista diz, é a fonte. Volta para a fonte. Quando o coração está tendo controle sobre nós, é porque estamos nos distanciando da fonte. E não importa se a gente vai passar por deserto ou não. Até no deserto, a fonte está lá funcionando. Isso quer dizer que o seu sofrimento vai identificar com o sofrimento de Cristo e isso vai virar um momento de força. Então, é nessa fraqueza que nós encontramos a força, diz Paulo. Então, esta solitude, esse tempo seu, mas é para você trabalhar o seu coração. Para você ter uma conversa clara. Eu não sou psicólogo, eu sou conselheiro. Mas a ideia de conversar consigo mesmo não é dos psicólogos. O salmista já chama de solilóquio, né? É quando você conversa com você mesmo a respeito de você mesmo, em relação aos outros. É quando você trava um debate com você mesmo para que você trabalhe as ideias lá, as questões que você tem que trabalhar como líder, como pastor, como indivíduo, como pessoa, como marido, como cidadão. Não é? Então, outra coisa importante, descansar, gente. Aprendi com o Renovo. Gente, ter hobby não é pecado, não. Eu aprendi isso. Esse negócio, essa ideia de super-homem, essa síndrome, eu aprendi que a gente precisa dormir, precisa comer bem, precisa dormir bem. Isso não é gasto, isso é investimento. Por quê? Porque exatamente como eu vou estar e do que eu recebi é que vai acontecer com a comunidade, que vai acontecer em relação aos outros. Então, como é que eu estou? O que eu estou recebendo para eu poder repartir? E aí veio a ideia do salmista lá, do delivery. Hoje isso pegou mais do que... Né? Enquanto a gente estava perdendo emprego, antes era conseguir a questão do Uber. Agora já não é o Uber mais. O Uber caiu nesse período que cresceu. Os motoqueiros, os motoboys, os deliveries. E aí os Ubers começaram a fazer delivery, entregar comida também, entregar remédio. Encontraram um jeito, claro. Então, essa ideia do delivery é muito séria para mim. E o coração, ele é especialista nisso. É transformar você, ou transformar o pastor, o missionário, num delivery da graça, do amor de Deus. Ele é só entregador, não passa por ele. Delivery. Delivery. Entendi, denigre. Não, delivery. Hã? Deu para entender? Ok. Então, ele é só o entregador da graça, entregador do amor. O chamado dele parece que é para isso. Mas ele está doido para se livrar disso. Mais rápido que ele puder, ele quer se livrar disso. Aí você imagina o entregador da pizza, que vai entregar a pizza. Quando ele recebe a pizza, ele abre, e aí ele vê que a pizza é a preferência dele, é o sabor preferido dele. Aí ele abre assim, dá aquela cheirada assim e diz: uau, a fome que eu estou hoje, e agora vendo essa pizza aqui que é do meu sabor. É isso que a gente vê lá no Oasis. É isso que recebemos no Oasis. A maior parte deles são deliveries. São entregadores da graça, eles não experimentam da graça. O nosso papel é trazê-los de volta para relacionar-se com Jesus, para ele entender que é ele, Jesus quer que ele receba. Ele só vai repartir depois, mas é necessário. É para ele, não é só para quem vai receber o amor de Deus ou vai receber a graça. É para ele primeiro. Aí entra uma outra questão, que é a questão do amor.
A questão do amor é assim, para mim. Só Deus é amor. Como eu não sou Deus, então eu não sou amor. Eu não sou. João deixa isso claro lá no capítulo 3 da primeira carta dele. Então, só quem ama incondicionalmente é Deus. Porque ele é amor. Mas como é que eu posso amar? Bom, eu só amo porque ele me amou primeiro. Ele vai deixando isso claro, ele vai trabalhando isso com o meu coração. E o coração quer dizer, não entra nessa não, cara. E aí é barco furado. Não, não é barco furado, não. Então, como é que eu posso amar? Quando eu reparto o amor que eu recebi. Então, eu preciso receber o amor. Então, como é que eu amo? Eu amo intencionalmente. Então, eu sei que eu recebi o amor, eu celebro este amor no meu coração, com o meu coração, e não é fácil ajudá-lo a celebrar este amor, porque ele tem autoestima muito baixa, ele quer sempre que eu dou cuidado exagerado para ele, né? Ele quer ser prioridade, e aí eu vou intencionalmente repartir esse amor. Isso, para mim, é muito importante, porque nós trabalhamos o cuidado integral no Ministério Oásis, cuidado integral. É ministério, é cuidado pessoal, ministerial, cuidado familiar, e cuidado físico, tem que ir para o médico fazer os exames, tem que acompanhar. Um tanto de pastores e missionários que têm problema de próstata porque não faz exame, porque não quer passar pelo exame de próstata, porque acha que não vai acontecer nada com ele, que não precisa. Aí a gente faz 60 anos, e a gente aqui são os pastores missionários, antes dos 60, 45, 50 anos já está estourando próstata para todo lado aí. É isso aí. Coisas básicas, básicas do básicos. Okay? Então, esse indo de força em força, ele alcança, ele dimensiona isso. Ele dimensiona essa presença da fonte e essa graça da fonte e tudo que ela nos deu. Olha, tudo que nós precisamos proveniente da graça não nos falta. Porque Jesus representa tudo isso. Então não nos falta nada disso. Mas nós não tomamos posse disso, nós só nos tornamos entregadores disso. E aí entregamos a pizza do nosso sabor, voltamos para lá e continuamos entregando outra. E eu fico sem receber, sem experimentar isso. De forma geral, essa ideia de cuidado e de solitude e de encontrar refrigério também passa por prestação de contas. Isso é um negócio muito, muito importante. Prestar contas. Uma das lutas da minha esposa comigo é que eu preciso trazer de volta os meus amigos, pastores, a quem eu possa confiar para prestar conta para ele. Vai ficando sozinho, 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 até que você não tenha a quem prestar conta mais, inclusive nem a ela. Então, essa ideia de prestar contas é ter um mentor, ter um outro, ter uma ajuda. Né? Pessoas que a gente confia, que a gente pode compartilhar tentações, sonhos, cargas, problemas, dividir isso. Mas esse amigo vai ajudá-lo a ajudar o seu coração a enxergar a graça de Deus abundante. Porque o coração, ele usa muito a escassez, ele só vê a escassez, ele só vê o que ele não recebeu. Diz a Bíblia que ele é como aquele que fica dá. Ele nunca está satisfeito, é eternamente insatisfeito. Então é bem complicado. É bem complicado. Legal, é isso aí. Eu quero concluir dizendo que o meu maior problema ministerial, pessoal, as minhas maiores dificuldades, os meus conflitos mais difíceis é com o meu próprio coração. Não são com as pessoas, não é com as pessoas, não é com os meus maiores dificuldades, não são com as pessoas, não são com o ministério, não com a igreja local. Não, meus maiores conflitos são com o meu coração.
A minha maior luta é com o meu próprio coração. Legal. A gente pode conversar. Eu sei que vou aprender muito com vocês aí, com histórias e com o que vocês já vivenciaram aí no dia a dia. Deixa eu dar um abraço especial aqui, e assim um abraço a vocês, o Cícero. Ele falou que me conheceu adolescente, é verdade. Lá em Governador Valadares, ele e o Fafá, indo para a Bahia, numa Kombi. Eu estava lá no colégio presbiteriano e sonhei